Nesse vídeo você vai aprender a publicar o seu aplicativo React Native Android na Google Play. E essa aula foi feita para você que nunca fez esse processo antes, ou mesmo para você que já fez, mas ainda tem dúvidas de como fazê-lo de forma profissional. Durante esse vídeo você vai aprender a como criar a conta na Google Play, como preencher todos os formulários de forma correta, como fazer todas as configurações no código, como assinar o app, gerar os arquivos APK e AAB, como publicar a versão beta para teste interno e como enviar o app para produção, para que ele fique disponível na Google Play e outras pessoas possam baixá-lo. E essa aula completa que você está prestes a assistir faz parte do meu curso profissional React Native e eu estou disponibilizando esse módulo inteiro aqui de graça para você. A única coisa que eu te peço em retribuição é para você se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo. Dito isso, vamos para a aula. Então fala pessoal, chegou a hora de finalmente a gente começar o processo para poder publicar o nosso aplicativo na Google Play, que é onde você faz o download do seu aplicativo para Android. A primeira coisa que a gente precisa fazer para isso é criar a nossa conta na Google Play, a nossa conta de desenvolvedor, tá bom? Então eu vou deixar linkado aí para vocês, mas é muito simples, você pode pesquisar aí Google Play Sign Up e você vai parar nessa página, tá? E a primeira coisa que você tem que decidir se é uma conta de uma organização, ou seja, uma empresa ou até uma ONG, por exemplo, uma organização educacional, ou se for uma conta pessoal, tá bom? Uma conta pessoal é você, desenvolvedor, pessoa física, também pode criar a sua conta, tá? Existem algumas diferenças, basicamente no processo ali, os tipos de documento que eles vão exigir de vocês. Então, dependendo do seu caso, né, se você for criar uma conta pessoal, você vai vir aqui e eles dão algumas informações, ó, do que você vai precisar, um endereço de e-mail, número de telefone também de contato com o Google e uma forma de pagamento, tá? Né? Então, exige um pagamento de $25 americanos. Isso aqui é uma taxa única que você vai pagar uma vez e você vai poder ter a sua conta para sempre ali. Deixa eu atualizar de novo. E se a gente vir aqui, por exemplo, se você tiver criando a conta da sua empresa ou para a sua empresa, você vai ter que escolher essa primeira opção. E aqui vão mais algumas informações extras, né? A taxa de pagamento, ela vai ser a mesma, $25 também para a conta empresarial, mas tem algumas outras informações, tá? Por exemplo, esse DUNS, tá? Que é um número de identificação única que a sua empresa tem. Então, muito provavelmente, se você tem uma empresa no CNPJ, esse número ele já foi atribuído à sua empresa, você só não sabe ainda, mas tem como você vir aqui. E se você vir nessa página, né, onde tem algumas informações, e é uma página aqui de suporte do Google, tá? Que meu Dark Read aqui tá ligado, então por isso a página aqui tá escura. E aqui ele vai te dar mais informações, tá? Do que você precisa, por exemplo, para informar tá conta pessoal, então seu nome completo, endereço de e-mail, um site aqui também, né, do seu desenvolvedor e também algumas informações da sua organização também, tá? Então esse aqui é basicamente um processo burocrático, onde você vai basicamente preencher formulário e anexar documentos, você vai ter que mandar documento de identificação pessoal, se for empresa vai ter que mandar o registro do CNPJ, coisas desse tipo. Obviamente a gente não vai fazer isso aqui porque é basicamente você ir no formulário, preencher, vai trocar 1, 2 ou 3 e-mails ali com o Google, eles vão confirmar a sua identidade, confirmar o pagamento e depois disso você vai ter acesso ao Google Play Console, que é o portal onde você vai poder criar os seus aplicativos, tá? Então essa é a cara inicial da Google Play Console. E eu já tenho um app aqui, ó, de teste, que eu tava fazendo alguns testes aqui para poder preparar a aula. Se você não tiver nenhum app, vai estar provavelmente um botãozinho aqui maior, mas você pode clicar aqui, ó, criar app, que é pra gente dar início à criação do nosso app, tá? Então, quando eu clicar aqui, ó, criar app, a primeira coisa que ele vai me perguntar é o nome do meu aplicativo, tá? Então, eu vou colocar o nome do meu aplicativo, idioma padrão, ele vai perguntar se é um app ou um jogo, gratuito ou pago. O meu app é um app gratuito. Então, aqui tem a política dos programas de desenvolvedor, que a gente vai ter que aceitar, e também aceitar a legislação de exportação dos Estados Unidos, tá? Então, você pode clicar aqui em Saiba Mais Falei, e se você vai clicar aqui para criar o seu app. Então aqui agora a gente já tá no painel do nosso aplicativo, tá bom? E o legal da Google Play, né, isso aqui mudou, tá? Para quem é um pouco da mais antiga, talvez lembre, né, antigamente como é que era, mas aqui tá bem legal porque tá bem didático, tá? Então ele dá algumas etapas aqui, por exemplo, começa a testar o app, configurar o app, e você pode ver as etapas, tá, que você precisa fazer, tudo aqui que você precisa preencher. A gente vai passo a passo, né, nessas etapas aqui, tá bom? Então é basicamente um atalho, digamos assim, que a gente tem, e pra gente não se perder, porque como vocês vão ver, realmente tem muita coisa para a gente preencher, tá bom? Você pode clicar aqui em todos para voltar, você vai ver a lista dos seus aplicativos, tá bom? Quando você adicionar o ícone do seu aplicativo vai aparecer aqui, a gente também vai ver como adicionar, mas agora só dando um overview geral, né? A gente tem aqui relacionada ao versionamento, né? Se a gente tiver uma versão de produção vai estar aqui, as nossas faixas de teste também, que a gente vai falar um pouco mais sobre teste interno, teste aberto, e aqui também
também informações, né, presença na loja, então a descrição que você coloca, os elementos gráficos também. A gente vai passar por tudo isso com calma, tá? Então só tô dando um overview aqui de algumas coisas que a gente tem dentro do nosso... aqui dentro do console da Play Store, né? Então a gente vai ter que também falar, né, fazer algumas declarações sobre o tipo de conteúdo que tem o nosso app. Enfim, basicamente é processo burocrático, tá bom? Então a gente vai passo a passo nas próximas aulas preencher essas informações aqui. E com essa guia do nosso painel, a gente vai começar, não pelo começar a testar, que ele já te indica para criar grupo de teste, a gente vai ir um pouquinho mais na frente, mas primeiro a gente vai começar a preencher as informações dos detalhes do nosso aplicativo. A primeira coisa que a gente vai fazer é definir a nossa política de privacidade, tá bom? Então ele vai levar a gente para cá, ó, para política de privacidade, mas você pode acessá-la aqui também, ó, através da aba diretamente aqui, ó, conteúdo do app, vai estar aqui, ó, política de privacidade. Você pode clicar aqui, ó, iniciar a declaração, e basicamente essa declaração é você colocar o link da sua política de privacidade. Lembrando que isso não é obrigatório, tá? Eu vou deixar também o link aqui, um pouquinho do Google falando sobre a respeito. É algo que é considerado, digamos assim, uma boa prática. Eu só não me engano, existe uma restrição com relação à questão de idade, né? Se seu app for para, acho que menores de 13 anos, você é obrigado a colocar alguma coisa nesse sentido, mas, né, com boa prática, a gente sempre coloca. E eu tenho essa política de privacidade aqui no site da Coffee Stack. Eu deixei em inglês mesmo, tá bom? E basicamente essa política de privacidade é falando um pouquinho, né, das informações que você coleta, né? Como é que você utiliza essas informações. Aqui eu também coloquei algumas coisas falando da LGPD e também aqui as informações de contato e as informações da Coffee Stack, tá bom? Então geralmente esse é o padrão, digamos assim, que a gente tem de política de privacidade. Dependendo do seu site, do seu aplicativo, do que você está fazendo, pode ficar um pouquinho diferente, mas mais uma vez, não existe um padrão para isso aqui, tá bom? Fiquem à vontade, se vocês quiserem copiar essa aqui da Coffee Stack, pode copiar, só obviamente você vai mudar as informações aqui que são específicas da Coffee Stack, mas então a gente vai colocar esse link. Então eu vou clicar, botar aqui, eu vou clicar em salvar. Pronto, então basicamente está feito, né? Eu posso voltar aqui para o conteúdo do app, mas eu vou voltar lá para o painel, que é para a gente seguir, ó. E aqui ele já está marcando aqui um checkzinho. Então eu vou clicar agora em acesso de app. E essa parte de acesso do app é basicamente para o Google saber se o seu aplicativo, todas as informações, se todas as funcionalidades elas estão restritas a um usuário, a uma senha, ou se é livre, tá bom? Então no caso, basicamente, todo aplicativo hoje em dia a gente tem alguma espécie de login e senha, né? Então eu vou colocar que todas as funcionalidades do app elas são restritas, tá bom? E para isso eles vão pedir a gente adicionar algumas instruções. Ó, permita que o Android use as credenciais enviadas para teste de desempenho e compatibilidade do app, tá bom? Então lá quando a gente for preencher alguns outros formulários relacionados à nossa revisão do app, a gente vai ter que adicionar um usuário e uma senha. Então ele vai utilizar essas informações. Se eu não colocar essas informações, deixa eu clicar aqui, ó. Ele vai, na verdade, ó, deixa eu fechar. Vou clicar aqui, ó, em permitir. E eu vou clicar aqui em adicionar a instrução. E adicionar a instrução, eu posso clicar aqui, ó, sign in, né? Só colocar o nome da instrução. E o nome do usuário, esse aqui é um usuário, tá? Que a gente vai criar, geralmente é um usuário de teste, tá? Que você cria. Então eu vou colocar aqui usuário teste, @coffeestack.com. E esse usuário, ele precisa estar na sua base, tá? Ele precisa existir dentro do seu aplicativo para que ele possa fazer o login. Vou adicionar aqui a senha também, tá? Obviamente é uma senha fake aqui, depois eu vou alterar, vou colocar a original. E se você tiver mais alguma outra informação, você pode colocar aqui também. Então, vou clicar em adicionar. Tem que botar aqui, ó, a caixinha, preencher. Adicionar. Então a gente tem essa instrução de sign in, né? E só voltando aqui, ó, no checkbox, né? Eu tinha me confundido um pouco. Na verdade, é o contrário, né? Agora, quando eles forem testarem, eles vão utilizar essas credenciais aqui que a gente adicionou, tá bom? Eu vou clicar aqui em salvar. Cliquei aqui em salvar. Vou voltar lá para o meu painel. Tem que fazer umas declarações relacionadas à parte de anúncio também. Se tiver anúncio, você clica. Se não, nosso app não tem anúncio. E dependendo das respostas, tá, que você for dando, isso pode gerar mais alguns ou menos alguns formulários, algumas coisas para você declarar. Mas basicamente é isso, é você fazer declarações sobre o seu aplicativo, tá? Então, parte aqui, por exemplo, de classificação de conteúdo, tá bom? Então, a gente vai preencher um questionário com algumas informações. Então, você vai precisar deixar um endereço de e-mail. Então, no caso, eu vou deixar um endereço de e-mail da Coffee Stack. E ele tem que definir a categoria. No caso, nosso Noble, ele é um app social. Então, a gente vai colocar aqui em social e comunicação. Próximo.
Então, você vai ler também o formulário, vai preenchendo, ó, comunicação, utilizar para comunicar com pessoas já conhecidas pelo utilizador, tá? Em conversas de grupo único ou pequeno. Então, ele dá um exemplo aqui também, utilizar para comunicar, publicar e partilhar de conteúdo com grupos grandes. Dá o exemplo aqui, ó, por exemplo, Facebook, Twitter, Instagram, que é o nosso caso, tá? Um app social. Eu vou ligar o meu Dark aqui, ó, só para não me cegar, tá bom? Então, ficar melhor para vocês verem também, né? É utilizado uma parte significativa da aplicação para estabelecer contato entre pessoas com a finalidade de encontros de natureza romântica. Não, a aplicação permite partilhar nudez. Não, permite partilha pública de violência explícita. Não, permite partilhar localização física atual e precisa do utilizador. Não, a aplicação permite que os utilizadores comprem artigos digitais. Não, inclui a capacidade de bloquear utilizadores ou conteúdo gerado. Não, a gente não tem isso no nosso app ainda, mas é uma boa, né? Quem sabe a gente faz uma feature dessa. A aplicação inclui a capacidade de denunciar utilizadores ou conteúdos gerados pelos utilizadores. Não. A gente pode adicionar também as interações na aplicação podem ser limitadas apenas a amigos convidados. Não. A aplicação inclui moderação de conversas por chat. Também não. Tá bom? Então, basicamente, a gente vai preenchendo, tá? Esses valores aqui. Deixa eu... vou ter que desativar aqui só para ver o botão aqui. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Aqui, ó. Pronto, beleza. Salvei. Vou poder clicar em próximo. E ele vai te dar um review aqui da classificação, tá? Então, no Brasil, ele vai classificar automaticamente pra gente, tá? Classificação 12 anos. Aqui na América do Norte também. Então, você pode dar uma olhada com calma. Vou clicar aqui em salvar. Beleza, então a classificação de conteúdo tá feita. Posso voltar lá pro meu painel. Então, vamos de público-alvo. Público-alvo do nosso aplicativo. No caso aqui... Ó, ele já tá até colocando aqui pra gente, ó, que não é possível selecionar idade menores de 13 por conta da classificação de conteúdo das coisas que a gente preencheu, tá bom? No caso, assim, eu vou deixar aqui só maior de 18 mesmo, tá? Como é um aplicativo mais, digamos assim, de teste. Vou deixar só para maiores de 18. E aqui ele diz que meu app não será aprovado para o programa de professores, tá? Não sei exatamente o que é esse programa de professores, tá? Parents look for app and games that are often written, blá blá blá. Deve ser algum programa do Google aqui, um selo, acho que é tipo um selo, tá? Meio que friendly, né? Family friend, para family friend, tá? Nosso aplicativo é uma rede social. Ele não é, tá? Vou clicar aqui em salvar. Deixa eu... Tá tudo certo? Tá tudo certo. Deixa eu voltar lá para o painel. Beleza. Público-alvo, app de notícias, tá? Então, se for um app de notícia, vai ter mais algumas coisas para você preencher. Não, é só dizer que não é. Deixa eu voltar para cá. Salvei. Posso voltar para o meu painel. Beleza, então agora a parte de segurança de dados, vou clicar aqui em segurança de dados, e aqui tem bastante coisa para a gente preencher, então vou deixar até para um próximo vídeo. E essa parte de segurança de dados são mais alguns formulários que a gente vai preencher, basicamente declarando que tipo de informação a gente coleta do nosso usuário, né? Então vocês veem que o Google, as lojas, elas levam essa privacidade do usuário muito a sério, então eles querem que isso fique claro, tá? Então só para dar um exemplo, se você vir aqui, sei lá, em qualquer app na Play Store, você vem aqui no TikTok, tem uma parte aqui, ó, relacionada à segurança de dados, tá? Então, ele mostra aqui, ó, as informações que cada aplicativo coleta, tá bom? Áudio, atividade, fotos, enfim, que tipo de informação a gente coleta do usuário, então a gente tem que declarar pro Google, tá? E é muito importante que você seja sincero, tá? Não existe nada aqui que você vai declarar que é alguma coisa de errado, né? Digamos assim, coleta foto, coleta e-mail, enfim, vocês vão ver aqui os dados, mas você precisa ser sincero, porque o Google ele tem formas de identificar se você tá, de fato, coletando informação. Então, se você declarar que você não coleta um tipo de informação, eles identificarem, primeiro o seu app vai ser reprovado, ou pode ser que eventualmente, se for um caso mais sério, seu app seja até banido, tá bom? Então, o app coleta ou compartilha algum dos tipos de dados do usuário obrigatório? Sim. Então, aqui é para dizer se esses dados são criptografados, né, no trânsito, ou seja, quando a gente pega esses dados, a gente basicamente está pegando esses dados e enviando para a API, né, então a gente está utilizando uma API que usa HTTPS, então sim, esses dados, eles são criptografados. Então, quais os seguintes métodos de criação de conta são oferecidos pelo app? Nosso app, ele só tem um tipo, que é o nome de usuário e senha, tá? E aqui o nome do usuário pode ser e-mail, tá? Eles também entendem, nome do usuário pode ser ID do usuário ou endereço de e-mail, tá bom? E quando seu aplicativo ele precisa dessa informação, eles pedem que você adicione um link, tá? Para caso o usuário queira excluir a conta dele, solicitar. Então a gente tem que deixar essa opção para o usuário. Eu vou colocar o link da minha política de privacidade, porque aqui na minha política de privacidade a gente tem uma
seção falando aqui, né, sobre os direitos do usuário, caso o usuário queira, enfim, solicitar a exclusão da conta dele, tá? Tem as informações aqui certinho e as informações de contato, tá? Então, eu acredito que a minha política de privacidade seja suficiente. Ele tá me dizendo se eu tenho alguma forma, né? Você oferece aos usuários uma maneira de solicitar que algum ou todos os dados sejam excluídos sem exigir a exclusão da conta? Não. Aqui algumas coisas sobre selo adicionar, a gente não precisa adicionar isso. Beleza. Tipos de dado, né, que a gente coleta. Então, a gente vai começar a colocar aqui as informações. A gente não coleta nada de local do usuário. Informações pessoais. A gente coleta, sim, o nome do usuário, quando o usuário se cadastra. Endereço de e-mail, sim. Identificador único, tá? A gente tem, de certa forma, qualquer coisa que você possa identificar, né, o usuário unicamente, tá? Então, a regra aqui, para essa segurança de dados, né, se você ficar na dúvida marca, tá? Na dúvida marca que você coleta, porque não vai ter nenhum problema, né? A única coisa que vai acontecer vai ser exibido aqui na página do Google e o Google não vai reprovar o seu app, tá? A gente não coleta endereço, raça, posicionamento político, orientação sexual, nenhuma outra informação. Financeiro, vamos olhar aqui, financeiro, informações de pagamento, história de compra, não, nada financeiro. Fitness, né? Informação sobre saúde, sobre condicionamento físico, não. Mensagem, deixa eu clicar aqui. E aqui lembrando que não é o endereço de e-mail, tá? Se a gente é um aplicativo de gerenciamento de e-mail, né? Por exemplo, um Gmail da vida. Então a gente não coleta isso, né? SMS, mas outras mensagens sim, tá? São qualquer tipo de mensagem. Então nosso app a gente ainda não desenvolveu, mas a gente vai ter a parte de mensagem. Então eu já vou deixar marcado. Fotos e vídeos a gente coleta foto. A gente não tem arquivo de áudio, tá? Nem música. Nenhum outro tipo de arquivo ou documento. Nenhuma informação sobre a agenda. Contatos. A gente não coleta os contatos do usuário também, né? Então, se você quiser ver aqui um pouquinho mais, então a gente não coleta isso também. Atividades em apps, né? Interações no app. Então, eu também vou marcar algumas coisas aqui que ainda a gente não tem, mas que eventualmente a gente vai ter. Por exemplo, tem muita coisa que a gente acaba coletando quando a gente adiciona ferramentas de analytics, né? Por exemplo, as interações que o nosso usuário tem, né, como app, né? Com o app, quando diz aqui, ó, o número de vezes que ele acessa uma página, o que ele toca. Então, sim, eu vou marcar histórico de pesquisa no app. Então, eu vou marcar aqui também app instalados. Não, a gente não vê essa informação. Inclui qualquer outro conteúdo gerado pelo usuário não listado aqui nas outras seções. Por exemplo, biografias do usuário, anotações ou respostas abertas. Sim, tá bom? Então, são algumas das atividades que o usuário tem dentro do nosso aplicativo, tá? Navegação na web, histórico de navegação na web não. Informações de desempenhos do app. Vou marcar aqui também registro de falha, diagnóstico e outros dados de desempenho, porque eventualmente também a gente vai adicionar ferramentas para coletar essas informações, tá bom? Identificadores de dispositivo e outros, tá? Então, isso aqui é muito comum você ter problema com isso aqui, porque, mais uma vez, se você adicionar ferramentas de observabilidade no seu app, como um Sentry da vida, então, deixa eu colocar aqui, ó, o Sentry, tá? Essa ferramenta, se você adicionar o Crashlytics, né, do Firebase, a Instabugs, essa Instabugs aqui, então, basicamente, qualquer ferramenta de observabilidade que você tem no seu app, né, ela vai coletar esse tipo de informação, tá? Algum desses identificadores aqui, né, ID do dispositivo, coisas desse tipo, tá bom? Então, por mais que você diretamente não esteja coletando, se alguma lib de terceiro tiver, você tem que marcar, tá bom? Então, na dúvida, muito provavelmente vai estar marcando, tá? E vai estar coletando, então você marca aqui. E dependendo das informações que você colocar, ele vai te pedir mais informações aqui. Então, por exemplo, tá vendo, ó, uso e tratamento de dados. Então, vamos lá, sobre o nosso nome. Então, a gente vai ter que coletar. Os dados são coletados, compartilhados ou ambos, né? Então, coletados. Esses dados são transmitidos do dispositivo do usuário a você, desenvolvedor, ou a terceiros. Isso inclui dados que são processados de maneira efêmera ou armazenados por mais tempo, né? Então, mesmo se você pegar algum dado que ele só seja processado ali rapidamente e descartado, né? Isso que a gente chama de efêmero, ou se ele é armazenado, ou seja, a gente está salvando lá no seu banco de dados. E sim, então sim, a gente salva essas informações compartilhado. Esses dados são transferidos a terceiros, tanto no próprio dispositivo do usuário quanto para fora dele. Então, mais um exemplo, se você estiver utilizando essas ferramentas de observabilidade, você está compartilhando seu dado com o terceiro. Por quê? Eventualmente você está traqueando, por exemplo, sei lá, seu usuário lá com o Crashlytics do Firebase.
Firebase ou com o Instabugs, enfim, qualquer ferramenta, e você está identificando o seu usuário, você está enviando informações como, por exemplo, o nome do usuário para lá, né? Então, isso que é você compartilhar isso aqui com terceiros, tá bom? Então, os dados, eles não são processados de maneira efêmera. A coleta de dados é obrigatória, os usuários não podem desativá-lo. Então aqui eu estou fazendo um cenário, tá? Porque eventualmente a gente vai adicionar no aplicativo como se eu tivesse alguma ferramenta como o Crashlytics, tá? Que coleta essas informações. Ele vai te perguntar por que os dados do usuário são coletados, funcionalidade do app, análise, mensagem do desenvolvedor, publicidade, marketing, personalização, né? Então você pode ler aqui, né, com mais calma. Então, por exemplo, funcionalidade do app, usado para funcionalidade do app como ativação de certos recursos. Então, a gente está falando do nome, né, do usuário, análise, deixa eu ver, mensagem do desenvolvedor, usado para compartilhar novidades ou notificações sobre o app, publicidade ou marketing. Então, por exemplo, eventualmente, você está salvando as informações do seu usuário e você está mandando para alguma plataforma do teu time de marketing. O teu time de marketing vai utilizar o nome do usuário para mandar um e-mail personalizado para ele. Então, você vai marcar aqui publicidade ou marketing. Então, você vê que são coisas relativamente subjetivas, tá? Que depende, né? Não subjetivas, perdão, mas são muito específicas de cada caso, de cada aplicativo. Então, você vai olhar aqui e vai julgar, né, se é necessário marcar ou não. Então, eu vou marcar aqui compartilhado também publicidade ou marketing, salvar endereço de e-mail, tá? Endereço de e-mail, mais uma vez, coletado, vou deixar compartilhado também, não é processado de forma efêmera. Os usuários podem escolher se os dados são coletados? Não, a coleta de dados é obrigatória. Funcionalidade do app, usado para funcionalidades como ativação de certos recursos ou autenticação dos usuários. Sim, a gente está utilizando o meio para autenticação, usado para coletar dados sobre a forma como o usuário utiliza o app. Então, a gente pode também, eventualmente, utilizar a mensagem do desenvolvedor, usado para compartilhar novidades ou notificações sobre o app. Então, como, por exemplo, enviar post notificações. Então, eventualmente, se a gente quiser se comunicar com o usuário através de e-mail também. Não sei, para publicidade também. A personalização, usado para personalizar o app como sugestão. Blá, blá, blá. Gerenciamento de conta, usado para configurar ou gerenciar as contas do usuário. Por exemplo, criação de conta, adição de informações à conta que você fornece para uso nos seus serviços, login no app ou verificação. Então, eu vou marcar e basicamente eu vou marcar a mesma coisa aqui na compartilhamento também, tá? Funcionalidade do app, então, sei lá, se você estiver utilizando o serviço de autenticação do Firebase, coisas desse tipo. Então, botar aqui para análise também, mensagem do desenvolvedor, publicidade e qual foi o outro que a gente colocou? Gerenciamento de conta. Vou salvar IDs do usuário, tá? Então, mais uma vez, eventualmente essas ferramentas vão coletar informações e os dados não são processados de maneira efêmera e a coleta dos dados é obrigatória. Então, a gente geralmente utiliza isso para análise, né, para fazer algumas análises ali, diagnóstico, coisas desse tipo, tá bom? Eventualmente a gente pode utilizar também para personalizar o app, experiência do usuário, tá? Então eu vou marcar aqui análise e personalização, tá bom? Se eventualmente você não fica também com medo, tá? Eu tô marcando alguma coisa errada, não sei. Se tiver algum problema, o Google vai te avisar quando você mandar para revisão e basicamente você vai ter que vir aqui para rever o seu formulário. Então a gente ainda tem aqui, ó, mostrar mensagem, ó, aqui, ó, mensagem também, ó, mais uma vez a gente vai ter que colocar aqui, coletado, compartilhado, não processado de maneira efêmera, obrigatória, funcionalidade do app. Aqui eu vou fazer bem rápido, tá? Foto e vídeo. Por que a gente coleta a foto? A gente coleta, vou colocar dados transferidos a terceiros. Não, a gente não está transferindo a terceiros, tá? As nossas fotos. Não, os dados coletados não são processados. A coleta de dados é obrigatória. Botar aqui não, né? Porque deixa eu ver, os dados serão exibidos como opcionais na página. Porque o usuário não é obrigado a compartilhar, né? Não, perdão. Aqui esses dados são coletados, né? Então, se ele postar uma foto, sim, a gente coleta esses dados. Vou marcar que sim, né? Na dúvida, a gente marca que sim. Está relacionada à funcionalidade do nosso app, né? Que são as nossas fotos. A informação de desempenho, tá? Então, essas informações de desempenho, vou colocar coletado, compartilhado. Não é de maneira efêmera, obrigatória. Vou colocar para análise do aplicativo, tá bom? Então, vou colocar aqui para análise. Deixa eu salvar. Diagnóstico também, né? Diagnóstico ali de desempenho do nosso aplicativo. Não é processado de forma efêmera. Coleta obrigatória para análise. Vou marcar aqui. Análise também. Salvar. Outros dados de desempenho do app. Coletados, compartilhados. Não é efêmero. Obrigatório. Análise
análise. Tô fazendo bem rápido aqui, tá, gente? Mas recomendo vocês pararem com um pouco mais calma aí e ler, né, de acordo com o app que vocês estão publicando. Interações no app, né? Por que a gente coleta, né? A gente coleta essas informações para botar aqui para análise e também eventualmente também isso aqui é muito utilizado para publicidade no app, né? Usado para exibir ou segmentar anúncios ou comunicados de marketing para mensurar o desempenho de anúncios. Por exemplo, exibir anúncios no app, enviar notificações de push para promover outros produtos. Então, cara, eventualmente a gente pode coletar interação para fazer uma publicidade mais personalizada, alguma coisa nesse tipo aqui também, tá? Então, vou marcar aqui análise, publicidade e marketing. Histórico de pesquisa do app, então coletar dados, a gente não compartilha isso, não é processado de forma efêmera. Funcionalidade do app, né? A gente tem o nosso histórico de pesquisa do nosso usuário, então acredito que seja isso aqui. Outros conteúdos gerados pelo usuário, então vou botar coletados, não, então a gente tem outras informações, né? Por exemplo, sei lá, comentários no app, fotos, enfim, outros tipos de dados, né, que são coletados. Os dados, coleta de dados é obrigatória, então botar funcionalidade e análise aqui, tá? E eventualmente também pode ser que a gente compartilhe alguns desses dados, então botar funcionalidade e análise, tá? Identificadores, então esse é o último que a gente tem. Deixa eu iniciar, coletados, compartilhados, não é efêmero, coleta obrigatória. E geralmente a gente vai utilizar isso aqui para análise, tá? E talvez algumas funcionalidades. Pode ser, análise, algumas funcionalidades. Então, vou botar aqui análise, funcionalidades. Tá bom, vou botar aqui salvar. Beleza, agora eu posso dar um próximo. Então é basicamente assim, ó, que vai ficar a nossa página lá no Google, tá? Então ele dá um preview aqui da sua página lá na Play Store com essas informações, tá? Então a gente pode salvar, beleza, e agora essa parte, né, que acho que é a parte mais chata aqui de segurança de dados tá feita. Tem mais algumas coisas aqui, ó, relacionadas, ó, só para dizer se é um app governamental, se for, vai ter um monte de coisa aqui, ó, que você vai ter que preencher, comprovar, né, que você é um app governamental, então, né, dependendo do modelo do seu aplicativo, vai ter mais ou menos formulários aí para preencher. Recursos financeiros, então aqui não tem nada, nosso app não tem nada relacionado a comércio, meu app não oferece recursos financeiros. Próximo. Então a gente não precisa enviar nenhum tipo de documentação. E saúde, esse nosso app é relacionado à saúde, né? Então nosso app não tem nada relacionado aqui à saúde. Vou salvar, posso voltar para essa página aqui. Então posso ver aqui, ó, gerenciar, organizar e apresentação do app. Vamos fazer isso aqui agora, que é rápido, né? Então, categoria, né? A gente pode selecionar uma categoria. Caraca, se está faltando aqui, editar. Eu posso clicar aqui em editar. Categoria. Eu acho que tem uma categoria social aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó, tem aqui, ó, social. Marcar como social. E tags também, né? A gente tem tags aqui, né? Coisas relacionadas ao nosso app. Então, isso ajuda também a Google a indexar e classificar melhor, né, o nosso app. Então, você pode dar uma pesquisada aqui e ver o que tem a ver com o seu aplicativo. Clicar aqui em salvar. Então, aqui, ó, endereço de e-mail, aqui, ó, detalhes de contato, né? Isso aqui vai ser exibido, ó, lá na página do nosso app, tá? Então, isso aqui são informações públicas, tá? Não é informação interna. Ali, no caso, a gente vai utilizar o mesmo e-mail, contato@coffeestack.com. Site, eu vou colocar aqui o site da Coffeestack, nosso site, tá bom? Vou clicar aqui em salvar. Beleza. Então, isso aqui é relacionado ao marketing aqui da Google. Eu vou deixar desmarcado, tá? Porque, enfim, eu não quero que o meu app seja, né, que entre em alguma campanha, alguma coisa assim do Google, mas você pode deixar isso aqui marcado também. Não tem nenhum problema, tá bom? Então, deixa a gente voltar lá pro painel. Beleza, tá? Então, gerenciar e organizar a apresentação. E agora vem uma partezinha aqui, que é onde a gente vai compartilhar mais detalhes, imagens. Então, também vou deixar para a próxima aula, que a gente vai gastar um tempinho a mais nisso aqui. Então, chegou a hora da gente colocar os detalhes do nosso app, que são basicamente algumas coisas relacionadas à descrição. A gente tem 2 descrições. Então, isso aqui é um texto que vai aparecer lá para o usuário. Então, eu já tenho uma colinha aqui do que vai ser aqui a minha descrição, né? Tá dando
um erro aqui, acho que foi porque eu copiei e colei o texto. Mas basicamente isso aqui é um texto mais promocional, geralmente a gente deixa pra galera de produto, né, escrever isso aqui. Mas enfim, você vai colocar um texto, uma descrição do que seu aplicativo faz, para que os usuários possam ter uma noção um pouquinho melhor. Mas a parte mais importante dessa aula é com relação aos elementos gráficos, né, que a gente chama. Então a gente tem o ícone do aplicativo, a gente tem recurso gráfico, a gente já vai ver mais o que é esse recurso gráfico, e as capturas de telas, tá? Os screenshots, tá bom? Então a gente vai começar pelo ícone do nosso aplicativo, ó. Lembrando que aqui tem algumas informações sobre o tamanho da imagem, tá? E as dimensões também. Então o ícone, ele tem que ser uma imagem 512 por 512. Então aqui dentro do nosso layout no Figma, a gente tem na parte aqui icons, né? A gente tem o nosso app, então você pode vir aqui e exportar, ó. Você botar aqui para exportar, você pode botar o valor, né? Aqui tanto largura quanto altura, que é uma imagem quadrada, vai ficar um 512 por 512. Eu já tenho essa imagem aqui, deixa eu pegar aqui, eu já exportei, ó, tá vendo? Um 512 por 512, então eu vou colocar a nossa imagem. E a segunda coisa que ele pede aqui é o que ele chama de recurso gráfico. Esse recurso gráfico, ele é como se fosse uma espécie de banner, tá? Para o seu app. Então, ele tem esse formato aqui, né? O 1024 por 500. Então, se a gente dá... tem até esse link aqui que eu vou deixar para vocês, onde eles falam mais aqui, ó, sobre esses assets, né, que a gente precisa. Então tem mais falando sobre o ícone, a descrição e esse feature gráfico também. Então tem algumas dicas aqui de layout, enfim, como é que você tem que colocar, o que você tem que fazer ali, mas basicamente é um banner ali para divulgar o nosso app, tá? Lembrando que geralmente isso aqui, gente, quando a gente fala de um projeto maior, a gente criar essas imagens, essas coisas, isso geralmente é responsabilidade do teu time de design, tá? Então você só manda esse link para eles com as informações do que você precisa, tamanho, dimensão, e eles vão resolver isso. Mas obviamente, às vezes você está num projeto pessoal ou um freelancer, alguma coisa você tem que fazer. Então eu vou te dar algumas dicas aqui, né, de como é que você pode gerar, né, tanto o seu recurso gráfico quanto as capturas de tela também, tá? Então a gente precisa ter os screenshots do aplicativo. Então quando a gente vem em alguns apps aqui, ó, por exemplo, o TikTok, ó, ele tem esses screenshots, ó, tá vendo? Que é justamente isso aqui, ó. Isso que a gente vai ter que fazer. Você poderia colocar diretamente um screenshot, de fato, tirar um screenshot da tela do dispositivo e colocar direto, mas geralmente a galera faz um design, né? Deixa eu ver isso aqui, um design um pouco mais bonitinho, com algumas informações além do screenshot, tá bom? E tem algumas formas de você pode fazer isso, tá? Tem esse site aqui que é muito legal, que é esse PWA aqui, screenshot. Eu vou deixar o link aí na descrição, que é onde ele te ajuda, tá? A criar. Então ele meio que já tem um template aqui para você e você pode editar. Você pode, por exemplo, deixa eu colocar aqui as cores. Eu posso colocar uma cor sólida e eu vou pegar, por exemplo, a nossa cor aqui de background. Deixa eu colocar a nossa cor aqui. Então você pode ir editando, você pode colocar aqui, editar o conteúdo. Então vou botar compartilhe o melhor da sua vida. E você pode colocar uma imagem também. Então posso pegar um screenshot aqui, ó. Colocar o screenshot. E aqui você consegue, ó, deixa eu tirar esse mouse aqui. E aqui você consegue fazer uns ajustes, né, da posição, onde é que vai ficar, tá vendo? Ó, um pouco mais em cima, tamanho também. A rotação. Então você pode brincar um pouco aqui para dar uma dinâmica nessa sua imagem. Então é um serviço gratuito, tá bom? Que você pode utilizar para criar essas screenshots. Saem umas screenshots bem legais. Obviamente eu não vou fazer aqui porque, enfim, não vai tomar muito tempo da nossa aula, mas você pode mudar também a fonte, mudar tamanho, brincar um pouco aqui, tá? Mudar um pouco o layout, né? Se você quiser fazer, por exemplo, aquele layout meio que casado, né? Então posso até vir aqui, ó, Propagate Current Style. É isso aqui. E se eu fizesse assim, ó, cadê? Dessa forma, né? Então tem muita gente que faz isso também, para os layouts ali da loja. Você poderia fazer isso também. Então você pode brincar um pouco com isso para gerar, né? Se você não tiver um design que tá fazendo isso para você. A gente tem também dentro do nosso app, né? O nosso design, ele criou alguns aqui, ó, pra gente, ó. Ficou bem, bem bonito. Mas a gente não vai usar eles agora só por um motivo, tá? Porque o design aqui, ele utilizou o nosso layout final com todas as funcionalidades que a gente tem. Por exemplo, a nossa funcionalidade de chat, tá? Isso é um ponto muito importante que eu queria que vocês prestem atenção. Quando vocês forem criar esses screenshots aqui customizados para a loja, procurem utilizar os screenshots reais, tá? Os screenshots que vocês tiraram mesmo ali do dispositivo. Você pode tirar
do simulador. Por quê? Porque se tiver alguma diferença no que tá aqui no screenshot pro que tá na realidade lá no seu app pode ser recusado, tá? Quando o Google for avaliar, eles vão falar, olha, tem alguma coisa aqui que não condiz com o seu app, tá bom? Então, por exemplo, a gente ainda não tem a parte de conversa, tá? Então, eu não posso colocar esse screenshot no meu app, porque quando eles avaliarem, eles vão olhar aqui e vão ver, putz, você não tem ainda essa funcionalidade aqui de mensagem, o layout tá um pouco diferente. Então, até uma dica para vocês também, tá? Então, vocês podem tirar o screenshot normal aí. E eu fiz, uns layouts aqui com essa ferramenta que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Então, vocês podem ver que fica um layout aqui razoável também, tá? Eu também vou deixar linkado aqui para vocês 2 projetos no Figma que eu achei, onde você pode clicar aqui Open Figma e ele vai copiar aí pro seu Figma também. E também você pode vir aqui e editar, né? Inserir as imagens, modificar as imagens e depois exportar aqui os screenshots, tá bom? Então, só deixando algumas opções para vocês também. Vocês podem também, como sempre, copiar o layout aqui do Noble App e modificar, né? Você pode vir aqui, para quem não sabe, né? Você pode vir aqui e duplicar para os seus drafts e lá você vai poder editar, colocar os screenshots do seu app, tá bom? Então, vocês podem ficar à vontade para isso. E por último, né, eu acabei passando aqui, né, direto a questão do recurso gráfico, que é esse banner, tá bom? Esse banner basicamente é essa imagem 1024 por 500. Eu não sei, eu não lembro agora exatamente em quais lugares eles aparecem. Eu acho que é aqui, isso aqui, tá vendo, esses banners aqui, que eles estão utilizando. Deixa eu mudar a cor, voltar aqui ao normal. Eu acredito que seja aqui, esses... Não, peraí. Acredito que esse seja aqui, tá vendo? O tipo de banner promocional, esse aqui mesmo, tá vendo? Em lugares como esse, se vocês estiverem promovendo o seu app na Home, da Google Play ou em algum outro lugar, eles vão precisar de um banner aqui, tá? Pra promover o seu app. Então, por isso que a gente tem que criar essa imagem. Mais uma vez, você pode pedir lá ajuda lá pro seu design, ou eu também te recomendo uma ferramenta que eu utilizo bastante para quem não é designer. Você pode fazer no Figma também, então se vocês forem verem esse template aqui, ele tem aqui também, vocês podem de repente reaproveitar. Ou eu te recomendo você utilizar o Canva, tá bom? Então, o Canva é uma ferramenta que tem umas funcionalidades gratuitas, tá? Então, mais do que o suficiente para você criar. E você pode definir aqui, tá? O tamanho do seu layout. Então, você pode colocar um 1024 por 500. E foi isso que eu fiz para criar aqui o banner do Noble, né? Então, basicamente, eu copiei lá, tirei isso aqui do Figma, tirei isso aqui do Figma também, juntei e montei um bannerzinho aqui pra gente poder colocar como recurso gráfico também. Então, se vocês forem pesquisar também mais coisas, pesquisem por Feature Graphic, né? Que é o nome em inglês. Então, também vocês vão achar talvez mais Figmas, mais exemplos para vocês utilizarem. Então, deixa eu voltar aqui. Eu vou colocar agora o recurso gráfico. Eu botei o Feature aqui, tá vendo? 1024 por 500. E as minhas capturas de tela, vou fazer o seguinte, né? Para ficar mais rápido aqui. Eu vou copiar logo tudo de uma vez. E aqui a gente pode ter até 8. Eu criei só 4 capturas de tela, tá bom? Telefone. Você pode fazer também, tá? Capturas de telas de imagens diferentes, tá? Pro tablet. Né? Você pode colocar o tablet ali no simulador e tirar screenshots, enfim. Mas eu vou colocar tudo igual, tá? Não tem problema também a gente deixar isso aqui tudo igual. Deixa eu colocar aqui. Beleza, Chromebook não é obrigatório, então a gente não precisa. Vou clicar aqui em salvar e beleza. Foi salvo, a gente pode voltar lá para o nosso painel, né? E agora, tá vendo? Já até assumiu aqui o nosso passo a passo. Então agora as configurações iniciais, né, do nosso app, de tudo que a gente precisava preencher, ali tá feita, né? E na próxima aula a gente vai começar já ver mais algumas coisas de teste, né, de upload da nossa APK, coisas desse tipo, né? A gente voltando para nossa página inicial, agora a gente consegue ver que o nosso ícone do Noble já tá aqui. Bom, e chegou a hora da gente começar, de fato, a testar o nosso aplicativo, a subir o nosso aplicativo para a loja. E tem mais algumas etapas, tá, que a gente precisa concluir. Aqui o Google, né, ele até fala pra gente, a selecionar testadores, né, pra gente fazer um teste interno. Antes da gente lançar, de fato, o nosso app para produção, a gente tem que criar uma nova versão do nosso app, tá? Então, se a gente vir aqui na lateral, a gente vai ver também que a gente tem diferentes tipos de faixas de teste. A gente vai, ao longo, né, das próximas aulas,
falar um pouquinho mais sobre essas faixas, mas geralmente a gente começa pela faixa de teste interno, tá bom? Então essa faixa de teste interno geralmente é aquela que você compartilha com os funcionários, com a equipe, enfim, as pessoas próximas ali. A gente vai aprender a criar, né, um grupo, onde a gente vai colocar e-mail, e a gente também tem que criar uma versão, tá bom? Para o nosso app. Então eu vou clicar aqui, ó, em criar uma nova versão, só para vocês verem como é que funciona, tá? Então aqui é onde a gente, ó, faz o upload, né, do nosso app. Tem algumas coisas aqui, ó, relacionadas à assinatura, enfim, nome da versão. A gente não vai preencher isso aqui agora, é mais para eu te mostrar aqui. Então a gente tem, por exemplo, o nome da versão que a gente vai ter que criar. Ele dá até uma dica, né? Esse nome serve para você identificar a versão e não é exibido ao usuário na Google Play. Então se a gente vir aqui no nosso app, né, lá no nosso Build Gradle, a gente vai ver que a gente tem, ó, o version code e o version name, que a gente utiliza para controlar basicamente, né, o versionamento do nosso app. Então geralmente quando a gente fala de versão, né, a gente coloca o nosso version name, por exemplo, pode ser 1.0, alguma coisa nesse sentido, e o nosso version code, alguma coisa nesse sentido da 120, enfim, a gente vai, né, conforme a gente vai criando o nosso aplicativo, a gente vai subindo esse nomezinho aqui, tá bom? Então, tem muito detalhe pra gente ver com relação a isso, mas antes da gente vir aqui preencher, enfim, a gente vai ter uma aula um pouco mais teórica na próxima aula sobre o processo de build, né? Como é que a gente vai, do nosso código, né, de todo esse código que a gente criou aqui, como é que a gente vai gerar o nosso aplicativo, tá bom? O nosso build, o nosso arquivo que a gente vai fazer o upload para cá, para a gente poder liberar essa versão primeiramente para o teste interno. Eu dei uma pausa no conteúdo técnico para te dizer que, nesse momento, mais de 70% das pessoas já desistiram da aula. Elas fecharam o vídeo e é por isso que, primeiro, eu gostaria de te parabenizar por chegar até aqui. Sério, não é algo trivial, mas mesmo assim, você fez. E mais do que isso, eu quero te dar um prêmio pela sua dedicação na busca em se tornar um profissional altamente competente em React Native. Dentro de alguns segundos, você já vai continuar a aula e finalizar a publicação do seu app na Google Play. Chegando ao final dessa aula, se você quiser dar um passo a mais e publicar a versão iOS na App Store e depois disso automatizar o processo de publicação com ferramentas de CI/CD, eu tenho um presente para você. Uma oportunidade super especial e por tempo limitado, um desconto exclusivo na formação profissional React Native, e é só você clicar no link da descrição e na página de compra inserir esse cupom que está aparecendo na tela. Mas atenção, essa é uma oferta limitada, feita para você que chegou até aqui e está pronto para dar esse próximo passo. Eu só vou te pedir um favor, não comenta aqui no vídeo, não comenta aqui embaixo sobre esse cupom, pois o número é limitado e eu gostaria que somente pessoas como você, que são merecedoras, tenham esse acesso a essa oportunidade. Eu te espero dentro do Profissional React Native para que juntos nós possamos transformar a sua carreira. Fala pessoal, nessa aula a gente vai falar um pouco mais do que a gente chama de Android Build, ou seja, o Android Build, ele é o processo onde a gente vai passar o nosso app para que a gente possa pegar tudo isso que a gente tem, né, o nosso código-fonte, nossos researches aqui, né, as nossas imagens, enfim, tudo que a gente construiu, né, até agora, a gente vai passar por esse processo que a gente chama de build para que a gente possa gerar o nosso executável, né, o arquivo que fica aqui dentro, que pode ser instalado dentro do nosso dispositivo, tá bom? Então, obviamente, né, tô com um projeto aberto dentro do Android Studio também, a gente também consegue fazer isso pelo Android Studio, né, esse processo, a gente vai ver os dois, né, pelo Android Studio, utilizando a linha de comando. A gente tem dependências também, né, bibliotecas que a gente utiliza no nosso projeto, então essas bibliotecas elas também precisam ser compiladas para que tudo isso, né, combinado possa gerar o nosso executável que vai gerar o nosso aplicativo para rodar dentro do dispositivo. O processo de fazer isso é o que a gente chama de Android Build. E nesse processo de build, existe alguns conceitos que você precisa entender, porque é um processo bem complexo, na real, mas existem coisas que eu considero muito importantes você entender para que fique muito claro, para que você possa fazer qualquer customização, qualquer mudança nesse processo. Eventualmente você vai precisar como desenvolvedor. Então eu quero que você entenda aqui o que é o Gradle, o que é um APK, um AB e o que é, né, o sign-in em si. Então a gente vai começar falando do Gradle, que nada mais é do que uma ferramenta, né, um toolkit responsável por automatizar
e gerenciar o processo de build no Android, tá? Então, quando a gente vem pro nosso projeto, quando você roda aqui o seu Yarn Android aqui, quando você gera o seu Yarn Android, tá acontecendo algumas coisas aqui na linha de comando, ou até mesmo no Android Studio, quando você vem aqui e roda o seu aplicativo, o que está acontecendo, na real, é o Gradle, ele está sendo executado, obviamente, com alguns parâmetros, algumas configurações. Então, o Gradle ele vai pegar, por exemplo, esse arquivo que a gente tem, a gente vai falar um pouco mais dele lá na frente, com algumas configurações que a gente quer, e ele vai automatizar esse processo aqui pra gente, tá? Tanto que se a gente vir aqui, ó, na nossa pasta Android, a gente tem esse arquivo aqui, ó, esse Gradle W, né, esse Gradle W, né, dentro da nossa pasta Android. Então, se eu botar aqui, a gente vai ver, ó, que esse é um arquivo executável, tá? Então, esse arquivo executável é o que é chamado tanto pela nossa React Native CLI quanto pelo Android Studio, quando a gente, né, faz o nosso build ou roda o nosso app, para poder, enfim, gerar esse executável e também executar algumas outras tarefas, tá? Que a gente vai falar também mais na frente, dentro do nosso app, tá bom? Então, você entendendo que esse Gradle é uma ferramenta de linha de comando que pode ser chamada tanto diretamente aqui quanto no Android Studio, você já tem meio caminho andado. E como eu falei, através, né, de configurações definidas dentro de alguns arquivos, inclusive esse build.gradle, build.gradle, ele é o que ajuda, né, o Android a automatizar, né, esse processo de fazer a compilação do nosso código-fonte e gerar os arquivos APK e AAB. E eu já dei um spoiler do que a APK e a AB nada mais são do que arquivos, tipo de arquivos. E o mais conhecido que você já deve ter ouvido falar é a APK, que é o Android Package Kit. Ele nada mais é do que um arquivo executável instalável no sistema operacional Android, ou seja, a forma como o nosso aplicativo chega lá no dispositivo do usuário. Então, ele é o output, a saída do nosso processo de build. Então, quando você vai lá na loja e clica no botão de download, o que está acontecendo é o seu device, ele está baixando essa APK, ele está instalando aqui no seu dispositivo para virar um desses aplicativos, tá bom? E a gente tem também um outro formato, que é o que a gente chama de AAB, que é o Android App Bundle, que não é um arquivo executável, tá? Ele é o que a gente chama de arquivo de publicação, ou seja, ele não pode ser instalado no dispositivo. É um arquivo que a gente cria exclusivamente para poder enviar lá para a loja, para Google Play. E a partir dele, a loja ela tem algumas ferramentas que ela consegue gerar APK, né, e são APKs otimizadas para cada tipo de dispositivo. Existem diversos tipos de dispositivo Android com arquiteturas diferentes. Então, uma das consequências da gente gerar esse AB e a loja conseguir ter uma APK otimizada para aquele tipo de arquitetura é que a gente consegue diminuir o tamanho final da nossa APK. Então, a gente consegue gerar esses arquivos aqui através da linha de comando ou também através do Android Studio, como a gente também já vai ver, né? A gente tem esse build onde a gente consegue buildar tanto a APK quanto o nosso bundle. E o próximo conceito a ser apresentado é o conceito de sign-in, que nada mais é do que um processo. Então, todo aplicativo ele precisa ser assinado digitalmente para que ele possa ser instalado no dispositivo. E para isso, a gente utiliza dentro do Android um arquivo chamado KeyStore, que é esse arquivo .jks ou .keystore, que ele serve nada mais do que como um repositório de certificados, onde a gente tem algumas informações do desenvolvedor, enfim, nome, local, coisas desse tipo, e uma chave privada. Nessa chave privada, ela vai servir para quê? Uma vez que a gente fez o upload desse nosso arquivo, da nossa AAB lá para a loja, ou enfim, da APK, que está assinado, né, através dessa nossa chave, a gente vai precisar sempre utilizar a mesma chave. E é assim que a Google Play vai saber que é a gente, né, que está subindo atualizações, novas versões para o nosso app, porque a gente está assinando com a mesma chave, tá? Então, se a gente for olhar dentro da nossa pasta Android App, a gente já tem uma Key Store que é utilizada para o processo de debug, porque quando a gente instala, quando a gente roda o Yarn Android ou o build aqui para debugar, testar, desenvolver o nosso app, precisa ter uma Key Store também. Depois a gente vai ter uma aula só falando desse processo de sign-in, porque ele é mais complexo, tem alguns outros conceitos que vocês precisam entender, mas já nessa aula eu vou deixar linkado para você que é um pouco mais nerd, gosta de ler, se aprofundar mais, vou deixar linkado aqui a documentação
do Gradle, algumas referências também, se você quiser ler um pouco mais da diferença do AB, da APK, e eu vou deixar linkado também a documentação do Android sobre esse processo de sign-in. Mais uma vez, a gente vai ter uma aula só falando sobre isso, tá? Tem alguns conceitos como upload key, sign-in key, que a gente vai ver separadamente em outra aula, então não precisa se aprofundar agora nessa documentação, mas eu já vou deixar linkado nessa aula, tá bom? Então, você entendendo esses três conceitos, Gradle, APK, AB e sign-in, você tá feito. Você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças esse processo, e que apesar de ser um processo relativamente complexo, você vai conseguir fazer sem nenhum problema, tá? Essa é uma aula um pouco mais teórica, mas obviamente é bom a gente ter sempre um pouco o lado mais prático para fixar. Então a gente chegou na hora aqui do Show Me the Code, onde a gente vai ver todo esse processo da prática com a nossa versão de debug. Então a gente vai utilizar, né, o Gradle tanto na linha de comando quanto no Android Studio para compilar o nosso código-fonte e gerar o nosso arquivo de APK e instalar dentro do nosso simulador. Então eu vou voltar para o nosso código rapidamente, e só pra gente olhar aqui dentro, né, um pouco mais, entender o que tá acontecendo. Mais uma vez, existem muitas coisas aqui nesse arquivo build Gradle que a gente pode configurar, mas o mais importante, ó, é o que a gente acabou de falar do nosso sign-in, tá bom? Então, a gente tem as nossas configurações de sign-in, por exemplo, para quando a gente estiver rodando a nossa versão de debug, a gente vai utilizar essa debug key store que tá aqui, tá bom? Na nossa build type, ou seja, a gente também vai falar um pouquinho mais, a gente pode falar mais o que é o build type, mas basicamente são diferentes tipos de build que a gente pode ter, e geralmente a gente configura isso, por exemplo, por environment, né? Ou seja, a gente tem o ambiente de debug, a gente tem o release, que é quando a gente vai mandar o nosso app para produção. No caso, ele vem por default configurada a chave de debug no processo de release, mas depois a gente vai tirar isso aqui, ó, tem até um comentário que já vem junto com o React Native, né, que a gente tem que tirar a nossa própria chave, mas por enquanto a gente tá falando só aqui da parte de debug. Então, o nosso build type de debug, que é o que a gente roda quando a gente está aqui, ó, no Yarn Android, ou quando a gente está um run lá no Android Studio, ele vai utilizar as nossas configurações de debug, que é justamente essa nossa debug key store, tá bom? E se a gente vir dentro da nossa pasta Android Build... Não, perdão, Android App Build. A gente vê aqui, ó, Output, a gente vê aqui, ó, APK. A gente vai ver que a gente tem, ó, esse nosso arquivo aqui, ó, de APK, tá vendo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou excluir o nosso app, ó. Deixa eu excluir o meu app. Vou excluir o meu app. E eu vou pegar esse arquivo APK. Na real, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou apagar essa pasta aqui. Deixa eu apagar essa pasta. Move to Trash. E eu vou lá para minha pasta Android, deixa eu ir para minha pasta Android, e dentro da minha pasta Android, eu vou chamar a minha ferramenta de linha de comando, o Gradle, e eu vou chamar esse comando aqui, ó, que é o assembly. Então, assembly é o equivalente para gerar a APK, tá bom? Então, esse é o comando que a gente utiliza dentro do Gradle. Eu posso definir o meu build type, tá? Eu posso colocar tanto o meu debug quanto o meu release. No caso, eu vou colocar o release, né, como se fosse de produção, mas no caso aqui a gente está utilizando a chave de debug, mas não importa, é só para teste. E ele vai fazer o que? Ele vai fazer o processo de build para compilar o nosso app. E após 2 minutos e 50 segundos, a gente buildou com sucesso. E se a gente voltar, obviamente, a nossa pasta build, ela foi criada novamente. Eu vou mais uma vez no meu output, APK, e eu vou ver aqui, ó, que o meu tem aqui, ó, o meu arquivo de app release. Eu posso, olha só, eu posso pegar esse arquivo aqui, ó, e arrastar para dentro do meu dispositivo, para dentro do meu emulador, e vai tá aqui, ó, instalado o nosso aplicativo. Então, a gente acabou de passar por esse processo, né, que a gente tinha comentado na prática. Através do Gradle, aqui na linha de comando, né, a gente fez um build, né, do tipo release, ainda assinando com a chave de debug, tá? Isso aqui a gente não sobe para produção, é só um exemplo aqui pra gente, e a gente instalou o nosso aplicativo dentro do nosso dispositivo. E a gente pode fazer esse processo também dentro do Android Studio, tá bom? Então, repara aqui que eu tenho a pasta Outputs APK Release. Então, aqui dentro do meu Android Studio, eu vou no meu Build, vou aqui, ó, Build Bundle, e vou clicar aqui, ó, Build Bundle, que é pra gente gerar o nosso AAB, que é o arquivo que a gente mandaria lá
para loja, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, as tarefas do Grid, ó, Build Running. A gente consegue vir aqui, ó, Build, ó, para ver basicamente o que a gente estava utilizando. Mais uma vez, né, eu recomendo, né, principalmente se vocês estão tendo algum problema nessa parte de build, de fazer aqui pelo Android Studio, tá? Porque os logs, eles são mais ricos, né? Digamos assim, a gente consegue ver com mais detalhes aqui, então para depurar o nosso processo, ele é bem melhor. E obviamente, como a gente já tinha basicamente aquela pasta de build ali construída, ficou bem mais rápido, né? Então a gente conseguiu buildar esse bundle em apenas 45 segundos, porque o nosso build ele meio que já estava pronto ali, né? E se a gente vir aqui na nossa pasta, né, ele conseguiu gerar o nosso arquivo AAB, tá bom? No caso, por default, dentro aqui do Android Studio, ele vai pegar o nosso build type de debug, tá bom? Então esse arquivo aqui, que é um arquivo que a gente não consegue colocar dentro do nosso dispositivo, tá? Esse é um arquivo que a gente precisa pegar para mandar para a loja. Mais uma vez, isso aqui é só um exemplo, né? A gente não vai mandar um build type de debug, muito menos com essa assinatura. A gente vai ver como é que a gente vai construir esse arquivo AAB de release com a assinatura propriamente dita, feita especificamente para a gente poder subir para a loja numa próxima aula. E antes da gente fazer o build, eu vou fazer duas atualizações rápidas aqui no projeto, tá bom? E a primeira é com relação à nossa API, né? Como a gente veio codando, né, o projeto localmente, a gente estava acessando a API no nosso endereço local, mas obviamente quando a gente tirar, né, a APK, que a gente subir isso para a loja, para o usuário instalar no dispositivo, a gente não vai ter como acessar a API local. Então a gente vai ter que substituir, tá bom? Esse endereço. Então eu deployei a nossa API aqui no endereço da Coffee Stack, né? Então a gente vai ter esse Noble API, que é como se fosse, né, quando você vai colocar ali, apontar para a produção. Então eu vou substituir isso aqui. Então agora meu projeto ele vai apontar para a API em produção, né? A gente pode falar mais na frente, a gente vai falar na real de ambiente, né? A gente pode ter stage, a gente pode ter production, a gente pode ter um ambiente local aqui, que é um ambiente mais de dev, como a gente está fazendo. Mas obviamente, a partir do momento que a gente está rodando isso fora da nossa máquina, né, a gente não tem mais esse local, então a gente tem que apontar para outro lugar. E só abrindo um parênteses aqui com relação a esse endereço, né, essa API, se você estiver utilizando aí, talvez ela não vai estar ligada, né, ligado quando eu digo não vai estar disponível para você, porque a minha ideia não é deixar ela aberta, assim, porque a gente tem centenas de alunos e provavelmente a gente vai ter milhares de alunos em pouco tempo, então pode ser que dê muito problema, né? Muita gente criando conta nessa API, muita gente testando, criando um monte de teste, então pode ser que vire meio que uma loucura, tá bom? Então, talvez não esteja funcionando, mas o mais importante aqui é que você pegue, né, esse conceito, né, de que obviamente a gente não pode apontar para o endereço local, tá? Eventualmente eu posso até criar uma aula explicando um pouco mais como é que foi essa parte do deploy, só para quem tiver interesse, né? O nosso back-end ele tá deployado na AWS, mas só um parêntese aí para vocês entenderem. E a segunda mudança que a gente vai precisar fazer é com relação ao que a gente chama de Application ID. Se a gente for no nosso build Gradle, aqui no Default Config, a gente vai ver que a gente tem esse Application ID. E esse Application ID, como o nome já diz, ele é um identificador da nossa aplicação. Ele precisa ser um identificador único e é assim que o nosso sistema operacional aqui Android, ele vai identificar esses aplicativos aqui como únicos e ele vai se manter o mesmo, tá? Ao longo da história do nosso app. Então, uma vez que você subiu para a loja, você não consegue mudar esse valor, tá bom? Porque o Google também vai utilizar esse valor aqui como identificador único. E geralmente a gente utiliza o nosso domínio reverso, então a gente tem no exemplo aqui da documentação com.exemplo.myapp, e se a gente voltar lá para o nosso aplicativo, a gente vê que a gente tem o nosso domínio que vem quando a gente instala o app quando a gente cria o app com React Native, ele meio que cria um domínio baseado no nome do nosso app que a gente colocou, e esse nome é utilizado tanto no Application ID quanto no namespace. E esse namespace, ele é também o nome do nosso package, tá bom? Então, se a gente vir na nossa Android, App, Main, Java, a gente vai ver que a gente tem essa pastinha aqui, ó, com.noble app. E é muito importante que esse nosso app Application ID, ele esteja alinhado, tá, com o nosso, deixa eu voltar aqui,
nosso application ID ele esteja alinhado, ou seja o mesmo nome do nosso package name, tá? Dentro do contexto do Android, do Java, perdão, do Kotlin, a gente pode ter algumas variações, né, de como a gente constrói esse namespace que a gente chama, mas para o application ID do Android, a gente tem mais algumas restrições, tá? Como, por exemplo, cada segmento tem que começar com uma letra, então eu não posso vir aqui e começar, sei lá, com um número, coisas desse tipo. Então, pelo que eu sei, tecnicamente, eu acho que você até consegue ter um namespace diferente do seu application ID, mas é altamente recomendado que a gente utilize o mesmo nome, tá bom? Então, quando a gente muda o nosso application ID na construção do nosso projeto, a gente muda o nosso namespace. Lembrando que depois que você subir para a loja, você não pode mudar, tá? Uma vez que seu app está publicado, você não pode mudar o seu application ID, porque senão a loja ela vai identificar e vai subir aquilo como um app completamente diferente. Então, quando você vir aqui, o usuário for instalar, não vai ser o mesmo app, vai ser outro aplicativo, porque ele tem outro application ID. Então, deixa eu voltar lá pro nosso build Gradle. E o nome que a gente vai dar é o nosso nome, o nosso endereço reverso, né? O nosso domínio reverso, que eu vou chamar de br.com.coffeestack.noble. E eu vou mudar no meu namespace também. Só um parênteses, tá? Às vezes você pode estar se perguntando, como eu sei que esse é um identificador único? No geral, se você utilizar o seu domínio reverso, você não vai ter nenhum problema, porque dificilmente, né, alguma empresa vai ter o mesmo nome que a sua, alguma coisa desse tipo. Mas você pode vir aqui na loja e também fazer, de certa forma, pesquisar. Então, tô aqui como exemplo o app do TikTok, né? E se você for olhar na URL, você vai ver que tem o seu ID. Então, esse é o ID do app do TikTok. Então, é algo público, tá? Porque quando alguém estiver acessando seu app na loja, essa pessoa vai ver o seu ID. E tá até com o nome mais antigo, né? O TikTok, ele tinha, era outro aplicativo, depois eles fizeram um rebrand, mas o ID do app ele tem que permanecer o mesmo. Ele não muda. Então, é só você, né, uma das formas, né, de você tentar identificar é isso. Você vir aqui, ó, e tentar colocar a sua URL, né? Então, ela vai estar aqui que ela não foi achada, tá bom? E depois, né, a gente vai ver a gente registrando, subindo no nosso app lá. Uma vez que a gente subiu, meio que a gente vira o proprietário, né, desse ID lá na loja. Então, deixa eu ver aqui, ó, por exemplo, do WhatsApp é bem simples, né? com.whatsapp. Então, o nosso vai ser br.com.coffeestack.noble, tá? Então, eu já vou atualizar no meu namespace. Deixa eu atualizar o meu package aqui também. Atualizando no meu package, eu vou atualizar também no meu main application. E, obviamente, esse package não existe, né? Porque, tá vendo? Eu tenho o meu Java, o com.noboapp, que era o original que a gente tinha. Então, o que eu vou fazer? Dentro da minha pasta Java, tá? Então, tô com a seta dentro do Java, eu vou criar outro folder aqui e já vou copiar o meu namespace direto e eu vou substituir esses pontos pela barra, tá? Porque aqui o VS Code, ele já vai criar as pastas para mim. Lembrando que não é uma pasta com o seu namespace, né? Cada parte do seu namespace, o BR, o com, o Coffee Stack, o Noble, ele é uma pasta, tá? Então, tá vendo, ó, que o VS Code até deixou nessa forma aqui, ó, de pasta, são pastas diferentes. Então, o que eu vou fazer, né, para facilitar? Eu vou só passar ele aqui para minha pasta Noble, tá bom? Vou passar para minha pasta Noble e eu posso apagar essa agora com .nobleapp. Então, deixa eu apagar essa pasta. Apaguei essa pasta e quando a gente muda algo como, por exemplo, o nome, space, a gente pode ter alguns problemas com cache, como, por exemplo, com relação ao nosso build, porque lá no nosso build, quando a gente vai gerar, o nosso package que vai estar aqui dentro, ele vai estar ainda com o nosso nome space antigo. Então, a gente tem que limpar esse nosso build. Então, eu posso ver aqui no meu terminal, deixa eu ir lá para minha pasta Android, eu vou rodar o ponto Gradle clean para ele limpar o meu build. E a gente viu, ó, terminei de fazer o meu clean, né? A nossa pasta build, ela até sumiu, né? Porque de fato a gente apagou. E agora a gente pode rodar novamente o nosso Yarn Android. Eu vou já excluir o meu app antigo, mas se você manter ele dentro do sistema operacional, você vai ver que como você mudou o namespace, você vai ter dois Noble Apps aí dentro do seu dispositivo, porque vai ser um ID completamente diferente, tá bom? Então eu vou rodar o meu Yarn Android. E beleza, conseguimos instalar o nosso app com o nosso namespace, o nosso application ID atualizado. Então o nosso app tá rodando aqui, sinal de que tá tudo funcionando. A gente conseguiu fazer o build sem nenhum problema. E voltando aqui para o nosso painel, a gente pode ver que a gente já fez bastante coisa. Tem a parte aqui de selecionar teste, mas a gente vai direto na parte aqui de teste interno, tá? Já tem como se fosse o rascunho, né, da nossa versão, senão você só clicar aí para você criar.
mas quando a gente clica, aparece essa opção, né, pra gente, na verdade ainda tá desmarcada, a gente não consegue fazer o upload, pra gente enviar o nosso arquivo AAB, e aqui tem um aviso, ó, para fazer o upload de um pacote é necessário informar uma chave de assinatura ou gerar uma usando a assinatura de apps da Google Play, tá? Então é exatamente isso que a gente vai fazer agora, e tem algumas nuances desse processo que a gente precisa entender, pra gente saber o que a gente tá fazendo e acabar não fazendo nenhuma besteira. E eu vou na documentação do Android, onde a gente tem falando mais desse processo, né, de sign in, né, sign your app, ou seja, assine o seu app, né, e basicamente o que a gente precisa entender é o seguinte: o sistema operacional Android, ele exige que as nossas APKs, que elas sejam, que vão ser instaladas no dispositivo, elas sejam digitalmente assinadas, tá? E a gente faz isso através de um certificado, e a gente vai aprender como é que a gente cria esse certificado. Eu não vou entrar em detalhes técnicos, mais uma vez, do que exatamente é um certificado, o certificado é chave pública, chave privada. A gente não precisa ir tão fundo assim, mas mais uma vez vou deixar referências, caso vocês queiram, enfim, entender mais a fundo como é que funciona. Mas, basicamente, assim, a grosso modo, né, o que vocês precisam entender e levar desse processo é principalmente essa parte aqui, ó, de você gerar a sua upload key e a sua key store. Então a gente vai aprender a gerar a nossa chave que a gente vai utilizar para poder assinar o nosso aplicativo, mas antes disso eu só vou abrir um parêntese para a gente falar um pouquinho rapidamente desse novo processo, relativamente novo, tá? Já tem alguns anos, mas se você por algum motivo mexeu com Android há muito tempo atrás, você vai lembrar também desse processo aqui onde você cria essa chave que a gente vai criar para assinar o seu app. Só que esse processo ele mudou um pouco, tá? Com o novo formato AAB, a gente vai continuar assinando o nosso app, mas essa vai ser uma assinatura primária, digamos assim, e a própria Google, ela vai gerar e vai guardar uma chave lá na cloud da Google para ser de fato a assinatura do nosso app. Então, se a gente vir aqui, ó, nessa parte da documentação, onde eles explicam um pouco mais do processo, resumidamente, o que acontece? Antigamente, a gente gerava essa chave e assinava o nosso app, tá bom? E subia lá para a loja. Então, tanto a Google quanto quando você for instalar no dispositivo, ele consegue identificar que é você, a mesma pessoa que está gerando uma nova APK. Só que o que acontece? Se você perdesse essa chave, já era. Você não ia conseguir atualizar o seu aplicativo. Por algum motivo, se você perdesse, né, como você vai ver a password ou o arquivo aqui store, você não ia conseguir assinar novamente. Então o Google, ele criou esse processo onde o próprio Google vai gerar o que a gente chama de App Sign-in Key, que é a chave que de fato a gente vai assinar para colocar o app no dispositivo do usuário. A gente não, na verdade o Google vai utilizar essa chave. O que a gente vai criar é o que a gente chama de Upload Key. A Upload Key é uma chave, né, é do mesmo tipo, uma Key Store, que a gente vai utilizar para assinar o nosso app. Então, quando a gente assina o nosso AAB com essa Upload Key, a gente está preparando ele para subir para a loja. Então, a gente vai vir aqui, eu vou clicar, ó, escolher chave de assinatura. E ele até me dá essa opção, ó, permitir que o Google gere uma chave de assinatura para você. E ele te dá até aqui uma breve descrição, né? Fala que mais de 90% dos apps usam a chave de assinatura gerada. O uso dessas chaves protege contra perda ou violação. Então, se você deixar o Google assinar o seu app, ele vai guardar lá na cloud dele. Então, se você perder a sua Upload Key, que é outra chave que a gente vai utilizar, você consegue recuperar. Porque essa chave, deixa eu voltar aqui, essa chave Upload Key é basicamente para você se autenticar entre você, desenvolvedor, e o Google. Essa App Sign-in Key é a chave que o seu app vai usar para se autenticar quando for instalado lá no dispositivo do usuário. Então, isso aqui, o Google controla. Isso aqui o Google consegue controlar. Então, se você perder a sua Upload Key, você pode entrar em contato com o suporte do Google. É um pouco mais burocrático, mas você consegue gerar outra e o Google vai aceitar. Porque a sua chave que assina o app, que vai lá para o dispositivo do usuário, está guardada lá na cloud do Google, tá bom? Então, isso é muito interessante também. Então, ele até fala, né? Se você escolher ter essa própria chave, não deixar o Google gerar sua chave de assinatura, o risco ali de segurança é maior, tá? Então, até em questão também de comprometimento, se por algum motivo a chave for perdida, você não consegue trocar isso. Então, a gente vai escolher deixar o Google gerar a chave pra gente, né? Clicar aqui. Tá carregando aqui embaixo. Então, a nossa chave de assinatura, ela foi gerada, já até aparece um serviço, um aviso aqui, né? Versões assinadas pelo Google. Então, agora, o que a gente precisa fazer é gerar a nossa key.
opa, deixa eu voltar para cá, gerar a nossa upload key, que é o que a gente vai fazer para subir a nossa APK para o Google, né? Então, nosso AB, perdão. Então, essa etapa aqui, ó, que a gente está fazendo. A partir daqui vai ser a responsabilidade do Google com essa chave que foi gerada e que está salva lá na cloud deles. E a gente tem basicamente duas formas da gente gerar essa nossa upload key. Então, pela documentação do Android, ele nos recomenda gerar pelo Android Studio, tá? Então, o Android Studio, ele tem uma ferramenta para gerar, e se vocês forem olhar na documentação do React Native, eles falam para a gente utilizar essa aplicação aqui de linha de comando, tá? A K2. Então, por debaixo dos panos, o Android Studio também, acredito que também tá usando essa ferramenta, tá? Se não for essa, é uma bem parecida. Então, pode ser aqui pela linha de comando, tá? Tanto pelo Windows aqui quanto Mac também, a gente consegue gerar essa chave, mas a gente não vai fazer isso, tá? A gente vai fazer pelo Android Studio porque é mais fácil, é uma interface mais intuitiva e o resultado é o mesmo. Mas também vou deixar linkado para vocês a documentação da K2, se vocês quiserem ler um pouquinho mais, assim, tem até mais referência, né, de todas as propriedades, né? Por exemplo, a gente pode definir o algoritmo que a gente vai utilizar, enfim, várias customizações, né, que a gente pode dizer, o tamanho da nossa chave e algumas propriedades que a gente vai precisar, como por exemplo a password, o name também, aqui store password. Então a gente pode fazer isso através desse comando gigante aqui, como vocês estão vendo, ou a gente pode fazer através do Android Studio. Então a gente vai vir aqui em build e a gente vai em generate sign bundle APK, tá bom? Então, eu vou clicar, a gente vai gerar um app bundle, eu vou clicar em next e ele vai pedir aqui, ó, o caminho, né, como se a gente já tivesse uma chave. Então, a gente pode escolher uma existente, tá, se a gente tiver, mas o que eu vou fazer aqui, eu vou botar para criar uma nova. Então, eu vou botar aqui, ó, create new, e vai justamente aparecer essa interface onde a gente pode colocar as informações da nossa chave. E a próxima informação que nós devemos colocar é o nosso password, tá bom? Eu vou botar uma senha bem fácil, porque vocês vão ver aqui que eu vou, enfim, colocar, a gente vai fazer algumas modificações no código, tá? Mas você tem que colocar, obviamente, uma senha bem forte, algo que você tem que salvar, tá? Então você vai salvar em algum lugar, não sei se você tem algum gerenciador de senha, enfim, deixar em algum lugar seguro, onde você possa acessar depois e ninguém vai ter acesso, tá? Então é muito importante, porque senha, gente, é sempre secreta. Eu vou dar uma senha bem fraca aqui, obviamente depois eu não vou utilizar essa JDK, eu vou criar outra aqui no off, enfim, mas só para vocês entenderem e facilitar. Então eu coloquei a nossa senha, eu vou dar um alias para nossa aqui, que eu vou chamar de upload, tá bom? Porque a nossa key de upload, o meu password aqui, a gente tem outro password que a gente tem que colocar, a gente tem que colocar o mesmo que a gente utilizou aqui, tá bom? Porque senão a gente pode ter problemas, tá? Com a nossa chave no Android, tá? Algo específico do Android, tá? Então a gente coloca o mesmo, tanto para o password daqui store, quanto para o password daqui. Validade, tá? Quanto tempo vai ser válido essa key store, né? Que a gente tá criando, essa aqui que a gente tá criando. O Android, ele exige pelo menos 25 anos, mas a gente pode colocar uma validade maior e algumas informações, né? Por exemplo, quem criou, a unidade, vou chamar de mobile, a organização, o local, vou colocar o local. Lembrando que isso aqui são campos de textos normais, tá? Não existe uma validação sobre isso, mas justamente essa informação que vai estar atrelada à chave que a gente está gerando, tá? Então, quando o Google, enfim, for verificar, né? Isso aqui a gente pode, quando alguém quiser verificar, né? A nossa chave, a nossa assinatura lá com a nossa chave pública, eles vão conseguir ver essas informações. Realmente foi o Lucas aqui da Coffee Stack que criou essa chave, tá bom? Eu vou dar um ok, dei um ok, e se eu vir aqui no meu código, tá vendo, ó, que já foi gerada a minha upload JKS dentro da pasta que a gente colocou. A gente pode dar o next aqui para continuar, mas eu não vou fazer o build pelo Android Studio, porque a gente precisa fazer alguns ajustes, tá bom? Então eu vou vir aqui, no meu build Gradle aqui mesmo, dentro do VS Code, porque é o seguinte, a gente tem o build type, né, como a gente já comentou, de debug, onde a gente tem essa assinatura padrão aqui dessa debug store, só que o nosso release, né, cautela, né, em introdução, você precisa gerar sua própria chave. Foi exatamente o que a gente já fez. Então a gente vai gerar um novo sign-in config, tá bom? Eu vou botar o arquivo, o path do arquivo. Então, como a gente está na mesma pasta, eu não preciso botar nenhum path, nada disso. Eu preciso colocar só o nome. Foi justamente porque eu já coloquei a chave aqui dentro. Lembrando, isso aqui a gente não vai comitar, tá bom? Então vou botar JKS e eu vou lá já vou no meu git ignore. Eu acho que tem aqui no meu git ignore. Não, a gente tá, aqui ó, tem
a gente não tá subindo, nenhuma key store, com exceção da debug, né? Porque a de debug a gente pode subir por repositório. Eu vou adicionar também aqui JKS, tá bom? Então eu não quero subir nenhum arquivo JKS, então a gente não vai subir isso por repositório. Mais uma vez, como eu falei, botei uma senha bem fraquinha, tá bom? Só pra gente poder testar, mas mais uma vez, a gente não vai comitar também, a gente vai jogar em variável de ambiente, então a gente já vai ver como é que nós vamos fazer isso, mas só pra gente conseguir gerar a nossa APK, tá bom? Então eu vou botar, tem que tocar aqui, né, release, então essa é a nossa config de release, e nosso build type, quando a gente buildar para release, a gente tem que utilizar as configurações de release, tá bom? E agora nós podemos até voltar e gerar a nossa APK, o nosso OAB pelo Android Studio, mas a gente consegue gerar também, pela linha de comando, o próprio, deixa eu ver aqui, tem na documentação, a própria documentação, ó, a gente pode, vamos testar esse comando, ó. Vou gerar com esse comando do Android, tá? Ele até fala, esse comando do React Native, né, da CLI do React Native, ele até fala que o comando por baixo dos panos utiliza o Gradle, tá bom? Que a gente já viu também. Então, eu posso rodar esse comando, vou rodar esse comando, e depois de 2 minutos, ó, foi gerada com sucesso. Isso a gente vê na nossa pasta output, a gente tem o bundle, a app release, a AB, é justamente esse arquivo que a gente vai subir lá para a loja. Agora a gente tem a nossa AB assinada com a nossa upload key. Obviamente, como eu falei, a gente vai ver como substituir isso aqui na próxima aula, mas antes eu queria até mostrar para vocês que a gente pode gerar também utilizando o Gradle, tá bom? Então eu posso vir aqui na pasta Android, eu vou utilizar o Gradle, enfim, eu chamo dos dois, né? Mas que o nome certo é Gradle. A gente pode utilizar o comando bundle release para a gente gerar o arquivo AAB, mas se a gente quiser por algum motivo gerar uma APK assinada, a gente vai utilizar o assembly release, tá? Eu vou fazer algo aqui, só pra gente ver, ó. Vamos botar o password, né? Vou botar o nosso password, só para vocês verem que, apesar da gente ter o arquivo, se a gente não souber a nossa senha, ou a nossa aqui, a gente vai ter um problema no nosso build. Então a gente, ó, tá vendo? Ó, se a gente não tiver a senha, tiver uma senha errada, vai dar uma falha. Então, o nosso build falhou, tá vendo? Que store password was incorrect, né? Ou seja, ele não conseguiu pegar esse arquivo, ler esse arquivo, né? Porque a gente não colocou a senha, tá bom? Então, só para vocês mostrarem aqui que a gente precisa ter a senha correta, eu vou agora dar o build para, de fato, com a senha correta, só pra gente ver a APK gerando. E eu vou encerrar essa aula por aqui, eu vou comitar isso, tá bom? Mas um grande aviso aqui para vocês, tá? A gente não comita isso aqui no repositório. Na próxima aula, a gente vai colocar esses valores numa variável de ambiente, tá? E colocando isso na variável de ambiente, a gente não sobe isso pro repositório, e também quando a gente vai utilizando a nossa CI/CD, a gente vai aprender a colocar esses valores em variáveis de ambiente na nossa pipeline para que a nossa CI/CD, o nosso workflow, consiga acessar esses valores, e a gente deixa isso salvo, né? Tanto a nosso arquivo, a nossa JKS, quanto a nossa upload, a gente não comita para o repositório. Então aqui, ó, build success, porque a nossa senha está correta. E chegou a hora da gente tirar esses valores do nosso código e colocar em variáveis de ambiente dentro do nosso sistema operacional, tá bom? E isso vai depender, obviamente, do sistema operacional e do terminal que você está utilizando, tá bom? Como eu estou utilizando o ZSH, eu vou utilizar abrindo o nosso arquivo, o ZSH ou Bash, eles têm um arquivo de configuração, então no ZSH é esse ZSHRC, que é esse arquivo, deixa eu jogar para cá, esse arquivo de configuração, que é o terminal que a gente está utilizando. A gente tem se você estiver utilizando o terminal padrão do Mac, se eu não me engano, é o Bash Profile, o nosso ponto Bash Profile. Então, se você não tiver, você tem que criar esse arquivo dentro do seu Mac se você estiver utilizando o terminal padrão, tá? Mas como a gente está utilizando o ZSH, a gente vai colocar as nossas variáveis de ambiente aqui dentro desse arquivo. Então, quando a gente for rodar, quando o Gradle for rodar, ele vai conseguir ler esses valores. Se você estiver utilizando o Windows, é um pouquinho diferente, mas eu vou deixar a referência também da documentação da Microsoft, onde você pode alterar lá através do seu controle, né, o seu painel de controle, tá? Uma interface, uma UI lá que você pode alterar. Então eu vou vir no meu ZSH, deixa eu aumentar ele aqui. Eu posso colocar ele basicamente em qualquer lugar, esse valor, né? Você vê que tem, enfim, mais informações que a gente coloca da nossa Android Home aqui, do nosso Java. E eu vou colocar aqui embaixo, geralmente eu gosto de colocar um comentário também, colocar Noble Variables. Tá bom? Então eu vou botar export
sem o E maiúsculo. E eu sempre gosto de colocar um nome significativo antes de eu colocar o nome genérico. Por exemplo, a gente tem o nosso Store Password, né? Então eu vou botar Noble Store Password. Opa, faltou um S. E eu vou colocar o nosso valor, né? A gente colocou upload. E a gente vai ter o nosso key alias. Então eu vou botar o nosso alias aqui. E a gente tem o nosso key password também. Então eu vou botar key password. Opa, deixa eu copiar. Lembrando que eu botei um nome, né, um valor aqui bem bobinho, tá? Porque é justamente só para teste, só pra gente conseguir entender. Mas você vai botar um valor mais significativo. Isso fica salvo na sua máquina local, né? Faltou um B. Deixa eu botar mais um B. Então eu vou salvar esse arquivo. Salvei esse arquivo, vou fechar. Eu vou fechar todos os meus terminais, tá? Então sempre quando eu adiciono variável de ambiente para que eu consiga ler, eu tenho que fechar todos os meus terminais, tá bom? Não sei se tem algum terminal aberto do meu mesh aqui. Deixa eu fechar o Android Studio que a gente não vai utilizar. Vou carregar novamente. E pra gente ter certeza que esse valor ele tá ali, eu posso colocar esse comando echo, o nosso cifrão, e pegar, deixa eu pegar a cola do nosso valor, o nome da nossa variável, ele vai colocar pra gente, tá? Então posso ver que a minha story password tá ali. Eu posso pegar, deixa eu ver, a minha alias também tá ali, tá vendo? E a nossa key tá ali. Se eu colocasse algum valor errado, ele ia me retornar aqui sem nada, tá? Então a gente sabe que nossa variável de ambiente tá funcionando. E como é que a gente conecta ela no nosso código? Tem aqui, ó, deixa eu fazer a cola da documentação. A gente vai utilizar esse system.getEnv, tá bom? Então deixa eu pegar e eu vou substituir isso aqui por system.getEnv. Eu vou colocar o meu story password sem o cifrão, tá? Que eu não preciso do cifrão. Deixa eu colocar aqui logo esses dois. E aqui vai ser o meu alias e aqui o meu key, tá? E agora a gente vai buildar novamente, só pra gente confirmar se tá funcionando, tá? Deixa eu até apagar a minha APK, a minha AB, perdão, deixa eu deletar o meu AB e deixa eu ir lá para nossa pasta Android e eu vou dar não vou dar um assembly, vou dar o bundle, né? Pra gente tirar o nosso AB, bundle release. Beleza, ó, e foi gerado, né? Com sucesso, acabou o nosso build. E a nossa AB aqui tá assinada com as nossas variáveis de ambiente. E agora a gente pode fazer o upload, né? A gente pode fazer o commit tranquilo do nosso sistema de controle de versão, porque a gente não tá comprometendo mais esses valores, porque estão em variáveis de ambiente, tá bom? Na documentação do Android tem uma forma, perdão, na documentação do React Native, cadê? Eles fazem de uma forma um pouquinho diferente, utilizando a setting Gradle variables para você colocar nesse arquivo, que também a gente consegue ler esses valores daqui do build Gradle, mas eles até falam, né, para você não colocar no seu Gradle props, você colocar na raiz do seu projeto, que você não deve comentar isso, enfim, no teu sistema de controle de versão, mas eu acho um pouco mais complicado, tá? Eu acho mais fácil a gente ler diretamente daqui, também bem utilizando isso. Nos apps funciona, a gente tanto buildando aqui, quanto buildando do Android Studio, quando a gente for colocar no CI/CD, tá bom? A gente consegue ler das nossas variáveis de ambiente, tá bom? E agora que o nosso arquivo AB foi gerado, eu posso voltar para o console da Google Play e eu posso colocar arrastar, né, o nosso bundle para cá. Então deixa eu pegar, tô com a pasta aberta aqui na outra tela, então eu vou pegar justamente o que a gente gerou com a chave fazendo o upload. Beleza, a gente fez o upload, demora uns segundos, 1 minuto, 2 minutinhos aqui, e vai aparecer o nosso app bundle e vai aparecer justamente a versão que a gente tem no nosso app. Então, se a gente for no Build Gradle, a gente tem dois nomes, né? Um é o Version Name, que é algo um pouco mais comercial, né? Na Apple, se não me engano, eles até chamam de Market Version, alguma coisa assim. E a gente tem o Version Code, que é de fato um número, né? Então, interessante da gente saber o seguinte, né? Esse Version Name é o nome mais comercial, geralmente utiliza, né? É um fix, a gente vai utilizar 1.1.1, você pode utilizar esse tipo de versionamento, mas o mais importante é que vocês saibam que toda vez que a gente subir uma nova versão, esse version code, ele tem que estar acima, tá? Então, eu nunca posso subir um version code abaixo. Então, sei lá, se eu fiz já lá minha loja, eu já tenho 5, eu não posso subir uma com a versão 4, tá bom? Então, só a título de curiosidade, que é importante vocês saberem. E o nome da versão esse nome, como ele já diz, é um nome que serve pra gente identificar, ele não é exibido lá na Google Play. Então, o padrão que ele coloca já pra gente é isso, é o nosso version code e o nosso
version name, tá bom? Então a gente pode deixar dessa forma, botar uma nota da versão, botar a primeira versão do Noble. Tá? Então, uma versão, vou colocar o próximo. Lembrando que a gente está na faixa de teste interno, tá bom? A gente vai distribuir isso internamente. Tem alguns avisos. A gente pode ignorar isso aqui por enquanto, mas ele até diz que eu não criei ainda os testadores para essa faixa. A gente já vai aprender a criar o grupo, mas já vou ver aqui, salvar e publicar. E lembrando que para teste interno, gente, a gente não precisa passar pelo review da Google Play, tá bom? Então, por isso, a gente vai conseguir mandar agora, né? Ele fala que vai estar disponível em até 1 hora, mas geralmente é bem rápido, tá bom? Então, vou botar aqui a salvar e publicar. E beleza, essa versão, ela já está disponível para os meus testadores internos. E agora, o que eu vou fazer é justamente adicionar esses testadores, tá bom? Então, eu posso criar uma lista, deixa eu criar uma lista de e-mails. Eu posso colocar um nome, chamar de internal testers, tá? Testadores internos. E aqui você vai adicionar quem você acha que você tem que adicionar, tá bom? Só lembrando que essas pessoas, para elas poderem testar, você precisa utilizar um e-mail do Gmail, tá? Porque essas pessoas, elas vão precisar de acesso à loja da Google Play. A gente já vai ver o processo passo a passo, mas basicamente precisa ser do Gmail ou do Google Workspace, tá? Então, por isso eu posso utilizar o meu @coffeestack, tá? Eu vou adicionar o meu contato, mas tá bom. E lembrando que eu tenho que pressionar o Enter aqui, né, para ele adicionar. Então lembra de digitar e pressionar o Enter, que aí ele vai adicionar na lista, tá bom? Então lembra de botar o Enter, vou salvar. E lembrando que é uma lista global, né, uma lista que pode ser utilizada em todos os apps. Então vou criar a minha lista. Beleza, eu tenho a minha lista. Depois, se eu quiser adicionar, eu posso vir aqui e adicionar mais algum nome. Deixa eu dar um Enter. Beleza, posso adicionar e alterar, tá bom? Ele não deixou adicionar. Provavelmente é porque eu não tenho esse endereço de e-mail, tá? Então deixa eu botar o meu do Gmail. Acho que ele faz alguma verificação aqui. Beleza, deixa eu adicionar. Beleza, acho que o próprio Google deve fazer uma verificação, tá? Porque eu não tenho aquele lucas@coffeestack. Tá, beleza, meus usuários tá aqui. Eu posso adicionar um endereço de e-mail, uma URL para feedback, tá bom? E você vai precisar copiar esse link, Vou copiar esse link. E deixa eu abrir esse link aqui. Aqui ele não tá deixando, acho que eu preciso aceitar, né, o meu convite, Deixa eu vir aqui no meu e-mail. Eu preciso, deixa eu voltar pra cá, né? Eu preciso salvar essas alterações. Não salvei as alterações, obviamente não vai aparecer, né, gente? Deixa eu pegar aqui novamente, deixa eu fechar esses links. Deixa eu recarregar. Beleza, eu recarreguei e agora apareceu aqui pra gente, porque eu tô na conta da CoffeeStack, então foi um dos convidados. E vai aparecer, tá? Então você vai ter que pegar esse link e enviar, né? Geralmente a gente envia por e-mail para o testador, por quê? Porque ele vai aceitar esse e-mail lá dentro do dispositivo, então eu vou mudar aqui pra gente poder ver lá dentro do dispositivo como é que a gente vai fazer. Então eu estou com o meu dispositivo conectado, mandei o e-mail com esse link no meu dispositivo Android. Eu vou clicar aqui, lembrando que a minha conta, que eu fiz o convite lá no e-mail, né, que a gente adicionou no nosso grupo de teste, precisa ser a conta que está logada aqui na Google Play, tá? Então eu vou aceitar o meu invite. Aceitei o invite e ele vai ficar dessa forma mesmo, né, unreviewed, porque o nosso app ainda não foi revisado, mas a gente tem o nosso bundle ID que a gente selecionou. Eu vou clicar em Download on Google Play, ele vai me redirecionar para Google Play, onde eu consigo de fato fazer, então eu já estou conseguindo instalar o meu aplicativo pela Google Play, fazendo a instalação. Beleza, fiz a instalação e agora eu posso conseguir abrir o nosso aplicativo. E se eu vir aqui, tá aqui o nosso aplicativo, o nosso Noble, que ele foi instalado através do nosso teste interno. Então, oficialmente, a gente conseguiu subir o nosso aplicativo, apesar de não estar em produção, oficialmente a gente conseguiu subir o nosso aplicativo para a Google Play e agora a gente já pode disponibilizar para o nosso time interno, por exemplo, para eles poderem testar a versão do nosso aplicativo. E algo interessante para a gente mostrar também, uma vez que a gente faz o upload do nosso aplicativo, a gente pode vir aqui nessa seção relatório de pré-lançamento, eu posso clicar em visão geral e vão ter algumas informações, né, de estabilidade, desempenho. Então eles acharam algumas issues aqui de acessibilidade, né, até porque, enfim, é esperado, a gente não fez nenhum tratamento sobre isso. Posso ver aqui em detalhes. É a parte interessante que eu queria mostrar para vocês, essa parte de captura de telas. Olha só que bacana.
o Google, o que ele faz? Quando a gente faz um upload, ele pega o nosso aplicativo e instala no que a gente chama de Test Lab, né? Eles têm vários dispositivos e eles meio que rodam, entre aspas, né? Um script ali, um software que vai testando o seu aplicativo, clicando, digitando em campos, e isso te dá um feedback, por exemplo, de como o seu dispositivo ele tá se comportando em diferentes dispositivos, tá bom? Então isso aqui é bem bacana, que ajuda a gente a identificar possíveis issues, tá? No nosso aplicativo, ó, tem aqui o dispositivo, ó, ele fazendo os testes. Acho que ele tentou até colocar o e-mail de teste que a gente colocou, não lembro agora qual foi o que a gente colocou, mas a gente pode orientar também, né, as instruções. Isso é bem automático ali, né, gerado automaticamente. Então talvez a gente não tenha colocado exatamente todas as instruções, mas também é algo que pode auxiliar a gente, tá bom? Dentro do nosso processo quando a gente faz o upload, tá? Então, só por curiosidade aqui, caso você não conheça também, é uma funcionalidade aqui bem bacana. E tem outras informações aqui também, caso você tenha alguma outra issue no seu aplicativo. E depois do teste interno, a gente pode disponibilizar o nosso aplicativo para testes fechados, né, que a gente chama, faixa alfa, né, e também testes abertos, tá? Tem mais algumas coisas que a gente precisa definir, por exemplo, testadores, como é um teste aberto, a gente pode limitar também, e também aqui os países e regiões, tá? Eu vou clicar aqui para adicionar países e regiões. No caso, você pode marcar todos, eu vou marcar Brasil e Austrália, e é muito importante que você marque os países no qual quem for testar o dispositivo tem que estar com a loja, né, conectada nesse país, tem que estar registrado lá nesse país. Então agora que a gente salvou, se quiser enviar essa mudança ao Google para revisão, acesse a visão geral de publicação. Então a gente vai clicar aqui para avisar. Opa, tá dizendo que não foi salvo? Peraí, deixa eu salvei aqui. Não sei o que aconteceu. Enfim, deixa eu vir aqui, ó. Em produção também, ó, mesma coisa. Quando a gente for gerar uma versão para a produção, a gente tem que escolher os países. Então eu vou colocar, no caso, Brasil e Austrália. Tá saindo. Ficou a mesma coisa aqui. Beleza. Deixa eu voltar para cá pro meu painel. E até, ó, já até sumiu, ó. Cadê? Ó, aquele passo a passo. Ainda tem isso aqui da outra faixa de teste, né? Das outras faixas de teste que a gente tem. E a gente não vai publicar agora, né, o aplicativo nessa aula, mas eu já quero mostrar aqui para vocês, tá? Você pode vir aqui criar uma nova versão de produção, ou você pode vir aqui direto, ó, como a gente está, e você pode aqui, ó, criar nova versão, que é a mesma coisa que a gente faz no teste interno, tá bom? Então você pode vir aqui, ó, adicionar biblioteca e tá o bundle lá, ó, que a gente subiu, ó, tá vendo, ó, o bundle que a gente subiu vai estar aqui. Então eu posso vir e adicionar essa versão pra gente poder enviar, ou eu poderia também, deixa eu lá no meu teste interno, essa versão, ó, promover versão. Aqui ainda ele não vai me permitir mandar para produção, porque eu tô com uma versão lá de rascunho já, que eu já criei, mas eu poderia vir por aqui e clicar dessa forma. Deixa eu vir pra cá, deixa eu ver aqui, ó, versões, ó, tá vendo? Rascunho, porque a gente colocou em criar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar da biblioteca, essa aqui mesmo, 1.0, primeira versão do Noble. Vou clicar em próximo e a gente pode ver que a nossa versão para produção ela tá com um erro e a gente vai clicar em mostrar mais. Ele está dizendo, o app é destinado ao Android 13 ou versão mais recente. É necessário declarar o uso do ID de publicidade da Play Console. Então a gente vai ver mais essa declaração que a gente tem que declarar e basicamente é uma declaração que diz se a gente utiliza isso que eles chamam de ID de publicidade. Esse ID de publicidade é como se fosse, como o nome já diz, é um ID que algumas bibliotecas, como por exemplo essa aqui é a Google Ads Mob, né? Geralmente são bibliotecas de anúncio, vão utilizar para identificar o seu usuário meio que de forma única, tá bom? Então se você tiver alguma biblioteca parecida com essa, provavelmente você está utilizando, tá? Então se você tiver isso no seu Android Manifest, se eu não me engano é aqui, ó, nas User Permissions, então se você tiver isso, provavelmente você tem que declarar, né? Até ele fala, algumas SDKs, como a Google Mobile ADS SDK, já pode ter declarado isso no manifest delas, tá? Então é muito importante. Talvez você não tenha no seu... Eu tava até aqui, ó, pesquisando já, ó. Talvez você não tenha lá no seu Android Manifest, mas eu recomendo você pesquisar, ó, dentro do VS Code, até sem esse Fire to Exclude aqui, que ele vai tentar pesquisar em tudo. Inclusive, lá na tua Node Models, no teu build, né? Então ele vai dar uma pesquisada em todas as pastas, então você consegue ver, tá bom? Com isso aqui desmarcado. Se tiver alguma biblioteca,
algum arquivo no final gerado lá com essa permissão, então é porque o seu app ele utiliza, tá bom? Então, o nosso, no caso, a gente não tá utilizando, então eu vou botar aqui não, beleza? E vou clicar em salvar. Esse bug aqui, eu não sei porque tá dessa forma, mas vou fechar. Posso voltar para cá? Posso voltar para cá, produção, posso ver novamente a nossa versão, editar a versão, tá tudo certo aqui. Beleza, agora a gente não tem mais nenhum erro, eu posso salvar. Deixa eu clicar aí para a visão geral. Beleza, ó, a visão geral de publicação é onde a gente tem as nossas informações que estão prontas para serem revisadas pelo Google, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui no meu painel, só você clicar aqui, ó, visão geral de publicação. Então, toda vez que a gente for mandar alguma coisa para a produção ou para testes abertos, isso vai precisar passar pela revisão do Google. Como é a primeira vez que a gente está mandando, tem várias coisas que vão passar aqui pelo Google, como, por exemplo, não só a nossa versão, ó, tá vendo, ó, a nossa versão, mas também algumas informações que a gente adicionou de país. Então, toda vez que a gente modifica algum formulário do conteúdo, categoria do app, isso tem que ser revisado pelo Google, tá? Como o nosso app não está pronto, ele ainda tem algumas coisas, provavelmente ele vai ser reprovado pela revisão, porque nosso app ainda não está completamente pronto nessa parte, mas é até interessante que a gente pode ver mais ou menos como é que funciona o processo, mas eu decidi vir até o final aqui já nessa fase, para que vocês pudessem ver como é que você envia para a produção, tá bom? Então eu vou clicar aqui, enviar 11 mudanças. Antes de eu clicar aqui, ó, fazer o seguinte, ó, quase, ó, tá vendo? Ó, isso aqui é muito importante, publicação gerenciada. Então, eu vou clicar aqui em ativar a publicação gerenciada. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que uma vez que o Google aprova a minha versão, ela não vai automaticamente para a loja, tá bom? Então, uma vez que o Google aprovou, eu vou ter que mais uma vez pressionar um botão para ir para a loja. Isso geralmente é muito importante para que a gente possa ter um controle, né? O Google aprovou, mas a gente não quer disponibilizar agora, tá bom? Então, eu vou deixar aqui marcado publicação gerenciada ativada e vou salvar. Então, se você enviar essa mudança ao Google para revisão, será necessário fazer a publicação manualmente após a aprovação. Então, geralmente esse é o processo que a gente utiliza no mobile. Eu vou clicar aqui em enviar para a produção. Geralmente leva 7 dias, tá? E pela minha experiência, a primeira versão realmente leva mais tempo, tá? Pode ser que tenha um bate-volta, o Google reprove, te mande um e-mail, mas geralmente demora um pouquinho mesmo, galera. Então, vamos enviar mudanças para a revisão. Beleza. E uma vez que você envie, vai ficar aqui, ó, alterações em análise. Então, elas precisam ser aprovadas pelo Google. Pode ser que leve até 7 dias. Uma vez que esteja aprovado, essas mesmas alterações, elas vão aparecer aqui, alterações prontas para a produção, e vai ter um botãozinho aqui para vocês pressionarem e publicarem. Eu vou ficando por aqui e mais uma vez, parabéns por essa conquista. Publicar um app na Google Play não é um processo trivial, e o fato de você ter chegado até aqui te coloca na frente de 90% dos programadores. Eu tenho certeza que você acabou de estabelecer um baita diferencial competitivo na sua carreira. Muito obrigado pelo seu tempo e até a próxima.